E aí, galerinha, tudo bom? Vamos lá então para mais uma videoaula? Então, bora lá. Olha só, o tema da nossa aula de hoje vai ser a construção da nação brasileira. E a gente vai ver como que o segundo reinado, né, ele construiu uma identidade para o Brasil por meio de algumas imagens, de alguns símbolos e de algumas narrativas. A gente viu, né, o quanto que o uso da força e da violência foi fundamental para que o governo do Segundo Reinado, né, o governo de Dom Pedro II, conseguisse apaziguar os ânimos, né, e principalmente conseguisse apagar os focos, né, de rebeliões das revoltas regenciais que tinham, dentre outros objetivos, né, a separação do território, né, daquelas províncias do restante do governo brasileiro. Então a gente já viu, né, como que o Segundo Reinado e o governo de Dom Pedro II usou a força para conseguir manter a integridade do Brasil. E na aula de hoje a gente vai ver como que, além da força, o governo de Dom Pedro II usou algumas imagens e alguns símbolos e algumas narrativas para fazer com que todo mundo dos quatro cantos do Brasil se sentissem pertencentes a esse país, evitando assim que outras propostas, né, de rebeliões separatistas conseguissem chegar às vias de fato e conseguisse assim, tanto por meio da força, mas também por meio, né, das imagens, das narrativas, da construção de uma identidade e de uma ideia de pertencimento, fizesse com que o Brasil se mantesse, né, se mantivesse unido dentro desse grande território. Para isso, a gente vai observar, né, a construção de algumas imagens, de alguns quadros. A gente vai analisar também, né, o surgimento de um instituto que tinha como objetivo criar uma história para o Brasil, criar um passado, né, para o Brasil. E também a gente vai ver a própria construção da bandeira, né, do Brasil como sendo um dos elementos para isso. Bora lá, então? Para a gente começar, seria muito legal a gente analisar esse quadro, né, do Victor Meirelles, que foi um quadro encomendado pelo governo de Dom Pedro II, ou seja, Dom Pedro II pediu para que esse pintor, né, o Victor Meirelles, criasse esse quadro. Esse quadro foi pintado em 1861 e o nome dele é A Primeira Missa no Brasil. Quando a gente olha para esse quadro, a gente consegue, né, observar como ele representa a chegada dos portugueses aqui no território, né, americano. E aí a gente vê, então, né, os portugueses realizando essa primeira missa. Então a gente consegue ver aqui, né, bem no centro do quadro, no tópico central dele, né, a presença desses europeus, desses portugueses, realizando uma missa. E aqui a gente pode ver, né, ao lado, os grupos indígenas, né? Esse quadro ele é bastante interessante para a gente analisar a forma como foi sendo construída essa identidade, né? E como que foi sendo contada essa história. Quando a gente olha para esse quadro, a gente consegue observar uma certa harmonia, né, na presença dos portugueses e dos indígenas. Os indígenas, todos eles representados aqui, né, como seres não civilizados, né? Afinal de contas, aqui na imagem eles não estão usando roupa, eles estão à margem, eles estão assustados, eles não estão entendendo muita coisa do que está acontecendo. Enquanto que os portugueses eles estão levando, né, alguns aspectos culturais para esses povos indígenas, representado aqui por meio dessa missa. O que essa imagem tenta representar, né? Essa imagem, ela representa, então, uma espécie de narrativa, ela conta uma história, e nessa história, os portugueses chegaram aqui e eles trouxeram para esses grupos indígenas a civilização, representada aqui por meio da religião. Mas a gente pode pensar, né, que essa civilização que supostamente foi trazida pelos portugueses pode ser representada por meio de outros aspectos culturais, como, por exemplo, a língua, como, por exemplo, a própria história, né? Como uma série de outros elementos que servem para retratar, então, esse imaginário. Então, esse quadro do Victor Meirelles, ele já revela como que o Segundo Reinado
construiu, né, essa ideia de pertencimento para toda a população aqui do Brasil. Nessa representação, a gente vê, né, uma história sendo contada de que havia sim já habitantes, né, aqui no Brasil. E eles estão na origem, então, né, do que é ser brasileiro. Agora, esses habitantes, esses indígenas, eles são vistos, né, por essa construção narrativa como sendo pessoas atrasadas, não civilizadas, bárbaras. E assim, os portugueses trouxeram a civilização para cá. Essa história, então, que é contada, né, pelo Segundo Reinado, a partir desse quadro e de vários outros quadros, ela retrata a ideia de que o Brasil ele tem uma herança indígena, mas que era uma herança atrasada. E os portugueses chegaram aqui para superar essa herança indígena. Então, por meio da mestiçagem, por meio da mistura entre portugueses brancos e os indígenas brasileiros, seria superado esse atraso e o Brasil, então, poderia construir a sua imagem sendo uma nação mais moderna, uma nação que conseguiu superar esse passado indígena. A gente pode ver, né, a partir dessa análise, o quanto que esse imaginário e o quanto que essa representação ela não leva em consideração, né, ela não reconhece os indígenas como sujeitos históricos. É a ideia que a gente já trabalhou lá no passado, né, algumas aulas atrás, de que para o Império Brasileiro, os indígenas eles deveriam ser inseridos dentro, né, dessa nova ideia de civilização. As suas práticas, o seu modo de vida, a sua cultura, ele não servia para a identidade do Brasil. Então, esse quadro aqui, ele mostra como que os indígenas foram usados por esse movimento para construir uma ideia de onde o Brasil veio, mas que essa ideia já estava no passado. E a partir desse momento, deveria ser necessário superar essa ideia desses indígenas, né, como bárbaros. E sim, o novo brasileiro, ele era mestiço, ele era resultado, né, da miscigenação dos portugueses com os indígenas, mas ele deveria guardar apenas as características da civilização branca, da civilização portuguesa. Esse movimento, ele foi visto, né, nesse quadro e também por meio de obras literárias, né, que foram marcadas por uma tradição ou por uma corrente literária que a gente chama de romantismo. O romantismo brasileiro, ele serviu a essa proposta. E aí o melhor exemplo disso é a obra do José de Alencar, um escritor romântico lá do século XIX, que escreveu um livro chamado Iracema. E nesse livro, Iracema, o José de Alencar, ele mostra justamente esse processo de miscigenação. A indígena Iracema casaria com um branco e assim a nação brasileira seria representada por meio dessa mistura. Mais uma vez, esforçando para vocês, essa mistura ela iria tirar e excluir os indígenas desse processo. Afinal de contas, o indígena, para estar inserido dentro da história do Brasil, ele deveria ser visto como tendo passado por esse processo de miscigenação. E ele, então, perderia as suas características. Portanto, a gente consegue ver como que o romantismo brasileiro, essa corrente literária, né, e artística no século XIX, foi responsável por criar o entendimento, por criar um passado para o Brasil, e esse passado domestifica os indígenas. Os indígenas, então, eles eram atrasados e agora, por meio da ação dos portugueses, foi superado esse atraso e o Brasil poderia se tornar uma nação moderna. Portanto, há uma construção dessa identidade do que é ser brasileiro por meio desse quadro. E isso, evidentemente, não leva em conta todas as tensões e os conflitos e o processo violento que foi a colonização brasileira. O romantismo brasileiro do século XIX, que construiu essa ideia de nação para o Brasil, ele não levou em conta que os portugueses vieram para cá e violentaram das mais variadas formas esses grupos indígenas. E esses grupos indígenas, então, eles foram vistos, né, como uma ideia de bom selvagem, ou seja,
Ele era um selvagem que foi domesticado pela ação dos portugueses e agora sim ele pode ser inserido dentro da história do Brasil. A gente pode ver então o quanto que esse romantismo tem muitos problemas, muitos problemas. E esses problemas do romantismo, eles revelam o quanto que essa identidade que foi criada para o Brasil não leva em conta as populações mais pobres que estavam habitando aqui desde a chegada dos portugueses. A gente pode ver então como que os indígenas eles são totalmente descaracterizados. E aí eu quero que vocês agora reflitam. Onde entram os negros dentro dessa história? Os africanos, eles estão retratados aqui? Mais do que isso, se a gente olhar essas outras imagens aqui do romantismo brasileiro, que servem para contar essa história do que é ser brasileiro, a gente também não vai conseguir ver esses grupos indígenas, né? Vamos analisar aqui, só um minutinho. Então aqui a gente tem, né, o quadro do Pedro Américo, o Independência ou Morte, e a gente não verifica os africanos escravizados sendo retratados por meio desse quadro. Aqui a gente tem um quadro também do Victor Meirelles, né, que é um retrato de Dom Pedro II, e a gente também, né, observa como que foi sendo construída essa ideia do imperador forte, né, o imperador então que teria as capacidades de governar o Brasil, né. E aqui a gente vê mais uma vez, né, essa imagem do Thomas Ender, né, que é a vista do Rio de Janeiro. E aqui a gente consegue ver então essa paisagem bucólica, né, como se o Brasil fosse então esse lugar paradisíaco com muitas florestas e uma natureza muito bonita, né? Aqui a gente vê dois índios numa canoa, né? Um outro quadro de 1860 do pintor François Auguste Biard. E aí a gente consegue ver também, né, esse indígena sendo retratado como essa pessoa não civilizada que passou por essa civilização dos portugueses, né, por meio da missa que a gente analisou. E aqui a própria pintura, né, que representa então a Iracema, né? Como que essa indígena ela é vista, né? Ela é vista como uma personagem histórica, né, que tem as suas características lá dos indígenas ainda não civilizados. E ela, então, vai passar por esse casamento, né, ela vai, então, passar por essa miscigenação, e aí sim ela vai entrar dentro da história e vai passar a ser civilizada. E aí, em todos esses quadros que eu mostrei para vocês, eu renovo a pergunta. Onde estão os africanos? Por que que os negros não estão presentes dentro, né, dessa narrativa? Eu queria que vocês, então, como atividade, né, vocês levantassem hipóteses para responder isso. Por que que os negros não são representados dentro dessa história? Por que que a história deles não é contada por esses quadros, tá certo? Essa aí, então, é a questão e a atividade de vocês. Eu quero que vocês levantem essa hipótese e tragam aí a resposta para a aula, para a gente poder finalizar essa questão, tá certo? Para a gente encerrar, eu também queria destacar para vocês que além, né, da atuação por meio das imagens, né, também há uma atuação, né, que o Brasil vai fazer por meio da criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, que foi fundado em 1838 e tinha por tarefas a coleta e a divulgação das fontes sobre a história do Brasil e o incentivo aos estudos históricos. Então, durante o Império Brasileiro, foi criado um instituto que teria como função contar a história do Brasil. Como que essa história seria contada? O Brasil ele deveria ser visto como um modelo de civilização e de progresso. E para que isso ocorresse, essa história teria que ser restrita aos brancos civilizados, sendo retratados os indígenas como um elemento de miscigenagem, né, de mestiçagem superado. Essa miscigenação, então, ela deveria servir para superar a ideia de que o Brasil teve um passado indígena. Os indígenas estão lá, nesse nosso passado, mas deveria ser contada uma história de que eles foram civilizados pela ação dos brancos portugueses. Para que serviria essa história? Né? Então, é isso que a gente deve pensar, ok? E para a gente encerrar, eu também queria mostrar para vocês a construção, né, e os significados das cores da nossa bandeira e como ela também serve, né, para que
seja criada, então, essa identidade nacional, né, e esse grande território brasileiro pudesse ter permanecido unido. E aí eu queria que vocês pensassem aí, né, que vocês lembrassem, né, se vocês já viram isso em algum lugar, em algum momento na vida de vocês, o que representam as cores da nossa bandeira. É muito costumeiro a gente, né, ver as pessoas falando, o verde da nossa bandeira, ele representa a nossa floresta, né, a nossa fauna. O amarelo, ele representa, né, o ouro que foi extraído. Vocês já ouviram isso? Já tiveram essa explicação para as cores da nossa bandeira? Isso não se verifica. E por que isso não se verifica? Quando a gente olha para a primeira bandeira do Brasil, que é essa, a bandeira do Império, a gente observa aqui, né? Primeiro, uma folha aqui de café, uma folha de tabaco. Isso representa, então, os principais produtos brasileiros, né? Aqui a gente tem a Ordem da Cruz de Cristo, que é um dos símbolos, né, bastante importantes lá da Casa Real, lá dos portugueses. Aqui a gente vê a coroa representando a Casa Real. E quando a gente olha para as cores, né, o verde e o ouro, né, o verde e o amarelo, foram utilizados para representar as cores das famílias reais, né, que se juntaram e que deram origem, então, ao Império Brasileiro. O verde, né, ele é representativo da Casa dos Bragança, que é a família real, né, de Dom Pedro I. E o ouro, ele é representativo da Casa dos Habsburgos, da onde tinha origem a imperatriz, né, Dona Leopoldina. Então, quando foi criada essa bandeira tinha como representação as duas casas reais que formavam o Império Brasileiro. Quando essa nova bandeira foi criada, após a proclamação da República, foi mantida essa estrutura e foram mantidas essas cores justamente para que esse processo não fosse tão impactante e não transformasse tanto aquela identidade, aquele conhecimento que a população brasileira já tinha. Ou seja, se manteve essa estrutura e essas cores para não ter uma ruptura, para não ter uma quebra muito forte, né, dessa tradição que já havia sido criada. Então, quando vocês olharem aí, né, o símbolo maior do Brasil, que é a bandeira brasileira, não se deixem enganar. O verde e o amarelo, ele é uma continuação dessa tradição que já está colocada aqui desde o Segundo Reinado. E que mostra pra gente, né, o quanto que toda essa concepção da identidade do Brasil, ela foi feita por meio de uma elite e excluiu desse processo todas as classes populares e as camadas subalternas do Brasil. Demorou? É nóis? Então é isso, meus amores. Um beijo, espero que tenha sido instrutivo, espero que vocês tenham gostado disso, né? E também espero que vocês possam aí refletir, né, na nossa pergunta o porquê que o romantismo brasileiro não foi capaz, né, ou não quis inserir o negro, né, não quis inserir o africano dentro dessa representação. E por fim, espero que tenha sido importante para que vocês refletissem o quanto que a construção de um passado, a narrativa, né, é importante para a construção das identidades. Isso foi sendo colocado para as pessoas conforme o tempo foi passando, as novas gerações foram olhando para a história do Brasil e foram entendendo isso como tudo dentro de uma mesma identidade. E isso forma, então, o pertencimento do que é ser brasileiro. Assim, então, o nosso país não passou por nenhum processo de fragmentação, porque foi usada a violência, como a gente já viu, e também foi usada a história, a narrativa, as pinturas, os símbolos e as imagens para construir essa ideia do que é ser brasileiro. Fechou? É nóis? Um beijo.